Religião vem da palavra religado. Coisas são diferentes, né? Elas não são a mesma coisa. E a religião eu acho interessante porque também é uma forma de fortalecer laços, né? Um grupo ali. Uns aos outros como eu os amei. Religião para mim é amor, solidariedade, companheirismo, compaixão. Mas também eu não vejo a religião como determinante de uma espiritualidade, que muitas vezes... E a religião também dos indígenas, das religiões indígenas, pede comunhão com tudo, com a vida. Espiritualidade é uma forma de vivenciar a vida acreditando em algo maior. Este é o Hebreu Podcast. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. E aí galera, gente boa, tudo bem com vocês? Eu sou Lidomar Nepomuceno, host do podcast O Hebreu. E eu sou Lia Girão, hostess do podcast O Hebreu. Dando continuidade à série Teologias Marginais, o nosso papo de hoje é sobre teologia queer. Não é possível olhar para as pessoas LGBTQIA+, no Brasil e ignorar o contexto de violência no qual estas pessoas estão inseridas. Nós sabemos que muito do discurso que sustenta a LGBTfobia no país tem nascido dentro dos ambientes de fé cristã, onde se recorre à Bíblia, às tradições e até mesmo à própria teologia para condenar e marginalizar estes corpos dissidentes. Essa realidade mostra o quanto é urgente fortalecermos as vozes que se levantam, dentro dos espaços de fé cristã contra essa narrativa de condenação e morte. As teologias marginais, como temos acompanhado a cada episódio desta série, têm feito as disputas das narrativas do sagrado dentro do cristianismo ao apontar outros caminhos hermenêuticos e de fazer teológico que não são os sacralizados pela teologia hegemônica, que já sabemos é sobretudo feita por homens brancos cis heteronormativos. Cada vez mais temos entendido ao longo da série que a disputa também é feita ao questionar quem faz a teologia e onde ela é feita. Não é só no espaço acadêmico que se faz teologia e não há necessidade nem possibilidade da teologia estar presa a esses títulos acadêmicos. Como já nos disse a teóloga Thea Frigério, descolonizar a teologia é devolvê-la ao povo. Pensando então na teologia queer, a teóloga Anne Ster aponta, abre aspas, as tensões entre a polissemia queer e o cristianismo hegemônico levam à produção de outras possibilidades teológicas nas quais hermenêuticas tradicionais foram revistas e subvertidas pela inserção de corpos sexualizados no contexto das interpretações bíblicas. Fecha aspas. Anne Ster nos recorda que a teologia também é feita a partir desses corpos marginalizados. E pensar a teologia queer é não conceber um fazer teológico castrado, pois essa é uma teologia sexual, que não nega o corpo, a sexualidade, os desejos e as identidades de gênero dos que constroem suas relações em suas comunidades de fé e fora dela, principalmente na sua relação com o sagrado. É com a intenção de nos fortalecermos juntos contra essa construção violenta da fé cristã que o Hebreu recebe hoje em nosso estúdio virtual a reverenda Anne Ster e o professor e historiador João Vitor. Então, gente, primeiramente eu já vou agradecer aqui, os nossos convidados de hoje. E antes de qualquer coisa, antes da gente falar sobre o que a gente vai conversar hoje, eu já estou convidando todo mundo que está nos ouvindo a ir lá na nossa página do Instagram. A gente descobriu que tem muita gente que nos escuta, mas que ainda não acompanha o nosso Instagram, que é @ohebreu. E aí também para você que quer ficar mais por dentro de como a gente tem construído essa segunda temporada, tem o nosso grupo no Telegram. O link fica na bio do nosso Instagram, muito fácil de encontrar. E lá a gente troca uma ideia, a gente interage e é massa. E aí, gente, a gente hoje vai conversar, dando continuidade à nossa série sobre teologias marginais, e que a gente sempre gosta de demarcar que chamamos de teologias marginais essas teologias que estão fora desse círculo mais hegemônico, da teologia que geralmente é divulgada de maneira muito ampla por aí. Então, não são teologias que a gente encontra facilmente uma discussão sobre, mas que elas existem, elas estão vivas e as discussões estão sendo feitas, e o Hebreu está aqui para acessibilizar mais esse debate. E hoje, dando continuidade a essa série, que já conta com episódios muito massa, muito incríveis, nós vamos conversar um pouco sobre teologia queer e passar um pouco
sobre esse tema das teologias inclusivas. Vou colocar aqui dentro desse termo, a gente vai discutir um pouquinho melhor. E nós temos convidados muito maravilhosos hoje e, assim, aqui no Hebreu, eu não sei se isso já foi falado para vocês, mas aqui no Hebreu nós acreditamos que a melhor pessoa para se apresentar é você mesmo. Então a gente não apresenta nossos convidados, eles e elas falam por si. E aí eu queria começar com a Ana Esther. Ana Esther, se apresente, diga quem você é, de onde você vem, demarque aquilo que você acha que deva demarcar, oculte aquilo que você acha que deva ocultar. A palavra é sua. Oculte o que você tem que ocultar, então eu vou falar nada, porque tudo aqui é bem oculto. Eu queria saudar o Lidomar e ali agradecer pelo alegre convite para fazer parte desse episódio. E o meu companheiro que vai estar aqui comigo hoje debatendo, João. Eu sou Ana Esther, eu tenho 41 anos, eu sou de Belo Horizonte, meu sotaque vai entregar isso durante a conversa. Atualmente eu moro em Kansas City, no estado do Missouri, nos Estados Unidos. E eu tô morando aqui porque eu me casei há um ano, a gente tá falando em 2021, né? Então, eu sou teóloga, sou jornalista também, bacharel em jornalismo também, sou mestra e doutora em ciências da religião e eu sou uma clériga ordenada pelas igrejas da comunidade metropolitana. Sou uma apaixonada pela teologia queer e também pela proposta da teóloga indecente Marcela Altausrid, que a gente vai ter oportunidade de conversar aqui depois. Obrigada. João? Ei, gente. Meu nome é João Vitor. Tenho muita coisa que eu gostaria de ocultar, mas não consigo. Então, eu concordo com a Ana, assim, né? Moro aqui em Belo Horizonte. Tenho um sotaque um pouquinho misturado lá com o norte de Minas, onde minha família também nasceu, onde estão as minhas raízes. Tenho 24 anos, sou professor de história, número do viado, é bom dizer. Sou professor de história, faço mestrado e participo também de um grupo de pesquisa na Faculdade Jesuíta, em Belo Horizonte, onde a gente tem discutido experiência religiosa de juventudes católicas LGBTs e outras experiências religiosas, né? O grupo é muito grande e faço parte dele. Também queria saudar muitíssimo vocês, especialmente Ana. Eu digo que Ana é meu rojão de liberdade. Com quem também eu aprendo, com quem eu cresço. E se o Senhor é meu pastor, a Ana é a nossa reverenda, né? E estou muito feliz aqui de estar com vocês. Muito obrigada. Antes de passar a palavra para o Lidomar, né, eu vou só falar aqui umas coisinhas que, assim, essa temporada, como a gente está tendo muita gente que eu nunca na minha vida imaginei em trocar uma palavra, a gente meio que já se acostumou com um certo nível de nervosismo para gravar, né, amigo? Então, eu já entro assim, nervosa, louca, e todo episódio eu vou estar dizendo que, gente, eu nunca imaginei estar gravando com Ana Esther. Inclusive, há 2 semanas, um amigo meu me mandou um vídeo da Ana Esther no Instagram, né, e falou assim: amiga, você conhece? E tal, porque ele sabia que eu tava nesse rolê do Hebreu, e eu doida pra falar, eu, amigo, eu vou gravar com ela. Não conta pra ninguém, mas o Hebreu já conhece a Ana Esther, já tá tudo certo. Mas eu queria muito agradecer a presença de vocês, a colaboração, porque, enfim, né, a gente sabe que tá um tempo muito doido, muito esquisito. As pessoas nem sempre, né, têm nem a disponibilidade, mas a condição mesmo emocional de tá dando conta de todos esses rolês. Então a gente agradece muito. E só salientando o negócio do ocultar, porque vez ou outra tem algum convidado ou convidada que fala assim: eu preciso falar disso. A gente, não, você fala o que você quiser aqui, não há pressão nenhuma, tá? E é isso, amigo, a palavra tá com você. Zero coerção social, zero. Então, só reforçar o agradecimento, né, gente? Eu quero dizer que quem estaria conosco, juntamente com a Ana Esther, era a maravilhosa, muito querida, a reverenda Alexia Salvador, né? A gente teve muitos
muitas pessoas que acabaram não podendo gravar. A Alexia, por uma questão de saúde da mãe dela, que ela está ajudando a cuidar nesse momento, ela não pôde participar, né? Então, mas a gente quer registrar aqui o quanto que ela foi atenciosa conosco desde o primeiro momento, se dispôs a participar. Então, muito obrigado, reverenda, e agradecer muito o João, que topou, né, assim, meio de última hora, por indicação da Anisté, participar com a gente. Então fica aqui nossa gratidão, porque realmente são tempos difíceis, né, gente? Tem semana que a gente vai gravar e a gente fica assim, vou aqui vestir essa roupa de que tá tudo bem para conseguir gravar, né? Então é isso. Passando para o nosso segundo bloco, para a gente iniciar o nosso papo, a gente sempre tem perguntado se é possível demarcar, né, uma data, um período, quando nasceu a teologia queer, qual o contexto que gestou essa teologia. Então é o primeiro ponto para a gente conversar sobre, né? Quando e em que contexto surge a teologia queer. E aí eu deixo vocês à vontade para quem quiser começar. Então, eu vou começar aqui, porque eu sou dessas, né? E aí, eu e o João, a gente já trabalha juntos com a teologia queer há algum tempo. Acho que eu nunca falei isso pra ele, mas a gente é tipo um casal cisgênero, heterossexual. Só que eu sou o homem e ele é a mulher. E a gente tá bem envolvido na questão teológica. E uma coisa que eu queria frisar já de cara, assim, entrando na temática, é que João, ele assinalou que ele é historiador, né? Ele não é teólogo e eu sou teóloga. E é importante, quando a gente vai pensar nessas teologias marginais, a importância das pessoas leigas dentro desses processos de construção teológica. Porque essa teologia, ela que se dá à margem, ela tem que acontecer fora desses centros, inclusive desses centros acadêmicos, que se dizem detentores do saber e que se dizem serem os donos da possibilidade da construção teológica. Então, assim, ninguém para mim seria melhor do que o João, porque ele está construindo essa teologia na base. E aí, respondendo a sua pergunta, a gente não tem uma data definida para o início de uma proposta teológica queer, né? E aí também é importante salientar que quando a gente fala em teologia queer, a gente está, na verdade, falando em teologias queer, né? Porque a gente não pode negar, já no nome que nos batiza, a pluralidade, a diversidade dessa teologia que é marcadamente sexual. Mas a gente eu posso sugerir uma data a partir da publicação de um livro que se chama Jesus Act Up, a Gay and Lesbian Manifesto. Então, Act Up era uma frase que o movimento HIV usava nas suas demandas. Então, de agir, de falar, de ir pra cima. E essa era a ideia desse Jesus imbricado com essas pautas, principalmente a pauta do HIV/AIDS. E esse é um livro de Robert Goss e ele foi publicado em 1993. Então, talvez a gente possa dizer que ele é um marco da produção teológica queer. Mas isso não quer dizer que teologia queer não estava sendo feita anteriormente. Estava, e também a partir com outros nomes, né? Teologia lésbica, teologia gay, teologia homossexual. Eu acho que a partir do momento que a gente começa a entender a homossexualidade, o conceito começa a se formar. No início do século passado, toda a produção teológica que dizia respeito à sexualidade, de alguma forma, estava tocando nessa temática. Então, e aí foi sendo abrigado nesses grupos, teologia homossexual, teologia gay, teologia lésbica, para então passar a chamar a teologia queer, mas aí a gente pode falar isso mais adiante. E esse é uma conversa muito interessante, né? Porque procurar o início de alguma coisa é não entender esse movimento rompante que a coisa vai produzindo ao longo do tempo, né? Enfim, a gente pode pensar que a teologia não tem um início, exatamente também porque ela não vai ter um final. A gente vai se produzindo por meios, por modos
de produzir ecos e rachaduras. Rachaduras eu acho que é um efeito potentíssimo da teologia queer. No ambiente mais católico, a gente tem importantes teólogas queer, já ali na década de 90 também, e precisamente mais recente, algumas que se destacam mais, né? Teresa Forcade é uma dessas grandes teólogas queer católicas, muito discreta e recatada perto de outras teólogas queer, mas nós temos também Carlos Mendels também produzindo teologia a partir dessa perspectiva queer, né? Se eu pudesse fazer uma comparação com a teoria queer, que é a base teórica da teologia queer, eu diria que a teologia queer não é uma teologia, ela pode ser vista como uma contra-teologia. Ela é uma pedra no sapato de quem se acha ajustado demais nesse mundo teológico, né? Ela é um clamor e por isso ela incomoda muito. Eu acho que a teologia queer é sempre um incômodo e quando a gente parar de senti-lo, a gente deve se repensar e pensar as nossas próprias práticas teológicas, né? Ser fiel à teologia queer, se é que ela exige alguma fidelidade, é saber usá-la e usá-la da melhor forma possível e de diferentes formas. Eu acho que isso também define esse movimento de criação da teologia queer, de produção, de apropriação e de usos que ela pode ter. Eu diria então que ela é uma contra-teologia, né? E ela nasce especialmente dessa discussão aqui no Brasil, num contexto muito específico, em que nós tínhamos a grande presença da teologia da libertação. Boa parte, inclusive, das referências dessas pessoas que praticam teologia queer vem da teologia da libertação, da teologia feminista e das críticas que foram feitas a essa teologia, né? Uma teologia que não considerava o corpo e a sexualidade como parte da experiência de Deus e do sagrado. E uma última coisa que eu diria, contra também todo o temor, você dizer que não era para ocultar nada, então vamos lá, é que a teologia queer, ela é uma teologia política também, porque todas as teologias são políticas, né? Se a teoria às vezes se esconde debaixo dessa pretensão de isenção, de parcialidade, a teologia queer não tem esse problema, ela se posiciona. A diferença é que ela faz isso de diferentes modos, né? Ela não tem um modo só de se apresentar. Por isso ela é uma aposta, é como cartas que a gente joga na mesa, tentando jogar o jogo. Desse jogo que a gente saiu perdendo muitas vezes com essa teologia hétero-cis normativa, né? E que a gente então aposta outros rumos, outras teologias, outras contra-teologias, em que a gente possa então dar a nossa voz e vez, lugar e se encontrar nesse rojão de liberdade. Muito obrigado, João. É muito massa a gente perceber, né? Se você que está acompanhando a gente tem ouvido os outros episódios, né? Não caiu de paraquedas nesse episódio aqui, você vai perceber como essa fala é recorrente nas pessoas que a gente tem convidado para falar dessas teologias. Porque no primeiro episódio, que estava lá a Teologia da Libertação e Teologia da Missão Integral, a Thea Frigério nos disse que decolonizar a teologia é também devolver a teologia, a palavra de Deus ao povo. Ou seja, não são só os que estão sentados no banco da academia que fazem teologia. E essa fala tem se repetido por todo mundo que passou por aqui, né? Então é muito massa ver que é isso mesmo. Teologia, fazer teologia, a teologia nasce na vivência das pessoas, né? Nasce no chão da vida. Eu acho que isso é ponto fundante do que a gente tem conversado aqui nessa série sobre teologias marginais. Obrigada. Eu achei muito linda a fala do João. Se ele continuar assim daqui pro final, eu choro de novo. Todo episódio eu tô chorando. Acontece alguma coisa, estou chorando. Mas sim, seguindo. Pensando justamente nessa pluralidade, né, que a Ana Esté já demarcou, a gente queria saber, na verdade, eu acho que antes de pensar numa teologia queer, talvez muitas das pessoas que estejam nos ouvindo provavelmente nem saibam o que esse termo significa, né? Inclusive a gente já teve caso de uma jovem, uma menina que chegou aleatoriamente no Instagram do Hebreu e aí perguntou para um familiar meu se Lidoma era gay, porque no perfil dele tinha viado. A menina ficou assim muito chocada de ter um viado falando de religião católica, e, enfim. Então muita gente chega no Hebreu
dando esse, vou chamar de primeiro passo, né? Nesse caminho meio diferentão. E aí eu acho que antes das pessoas terem acesso a esses termos, né, como teoria queer, elas já devem ter ouvido falar em teologias inclusivas, algo do tipo. E a gente gostaria de saber justamente se existem outras teologias inclusivas pensando a realidade de pessoas LGBTQIA+, se existe um diálogo, como é que isso é construído. Então, primeiro vou pegar a questão da palavra, né, porque é uma palavra que causa algum tipo de estranhamento, e porque é uma palavra de origem anglófona, né, inglesa. Então a ideia do queer significa literalmente estranho, esquisito, torcido, mas durante muito tempo, historicamente, foi usado contra as pessoas LGBTs como um xingamento. Então, tipo, seu viado, sua sapatão, enfim. Então, essa é a história do queer, né? A gente tem até um texto bem conhecido do Paul Preciado, que ele vai trazer a história da palavra, e ele fala, inclusive, que antes de ser o estranho, era uma palavra que definia o que não tinha definição. E aí eu gosto de usar a nossa mineiridade para explicar isso, que é a ideia do trem. Você não sabe o que é um trem, né? Então, queer seria um trem, em princípio. Mas a gente, aqui no Brasil, a gente não traduziu o queer. Houve algumas tentativas de tradução, como chega aqui como teoria, né? Então teve estudos, a teoria transviada ou queer grafado com C-U-I-R, mas não colou muito também não, porque acaba que realmente existe uma influência muito forte do queer chegando pra gente por meio do que a gente chama de estudos culturais. E eu gosto também, porque é uma coisa que esse estranhamento que a palavra causa é justamente essa fissura, essa pedra no sapato que o João também mencionou, assim. E aí, para quem você for perguntar sobre teologia queer, vai te dar uma resposta diferente em relação à sua pergunta, porque, enfim, apesar de ser uma teologia que a gente já viu aqui, que já é produzida há 30 anos e já pensada anteriormente disso, né, mas pelo menos sistematizada há 30 anos, ela ainda é um campo muito aberto. Então as produções ainda são muito recentes, principalmente no Brasil. A gente não pode mencionar sobre teologia queer no Brasil sem trazer o nome do André Muskop, que é professor, doutor da Universidade Federal de Juiz de Fora, teólogo, que ele lança aquela obra primeira, assim, que vai fazer essa discussão no Brasil, que se chama Viadagens Teológicas. É um livro que a gente está aguardando uma próxima publicação dele, mas ele está disponível para baixar como tese, né? Que é uma tese de doutorado da Faculdade Este. Enfim, e pela tese do André, eu, pessoalmente, eu proponho uma divisão aí sistemática, categórica, para a gente poder entender melhor entre teologia inclusiva e teologia queer. Compreendendo o queer, assim, o queer é o rojão, né, que o João mencionou, é o máximo do máximo, é você chutar o pau da barraca de vez, enquanto a teologia inclusiva, ela ainda está tentando dialogar, ainda está falando de pessoas dissidentes sexuais e de gênero tentando serem assimiladas pelo cristianismo, e já o queer não, já é a subversão, já é o pé na porta, e aí depois, se for preciso, a gente pode entrar nisso, mas isso é um campo bem teórico, assim, em relação à teologia queer. E é isso, assim, né? Aqui no Brasil a gente tem talvez a Santíssima Trindade na linguagem mais católica, né? André, Ana e algumas pessoas, especialmente Cris Serra, né, no grupo católico, que tem também pensado essas fronteiras entre teologias inclusivas e teologia queer. Porque também teologia, e Ana diz muito isso, não foi feita para caber, né? Acontece que algumas pessoas não cabem em algumas teologias. E daí, em alguma medida, essa teologia também não serve mais. Então, acho que ainda há outras teologias inclusivas, aquelas que tentam diálogos com quem não quer dialogar,
Eu diria que essas são teologias mais do que inclusivas, são teologias insistentes. Algumas teologias que têm pouco amor próprio, né, que elas ficam se vendendo o tempo inteiro para tentar entrar no clubinho. E é essa que eu acho que é a que merece um pouco o nosso esforço e atenção, que é a teologia queer, como um espelho na cara de quem se acha certo demais, né? O vento, esse vento que na Igreja Católica também tem uma importância muito grande, no cristianismo também, em algumas religiões de matriz africana, esse sopro, né, essa ruá, é isso que desestabiliza a vida da gente. E o vento não perdoa, mesmo quem diz ter razão, né? O vento é aquele que promove uma ruptura e que a gente chama de saculejo muito forte. E eu acho que há sim outras teologias pensando a realidade das pessoas LGBTIA+, mas eu queria chamar a atenção para essas outras teologias que não têm nome ainda. Quer dizer, aquelas teologias que são produzidas na experiência das pessoas. Aquela teologia que a gente lê na experiência religiosa de quem se atreve a exercer uma prática de fé ou a cultivar uma experiência religiosa apesar de tudo. E essa expressão é muito importante, porque as pessoas que foram colocadas à margem das grandes teologias, essas teologias que têm nome, né? Teologias heteronormativas, teologias cisnormativas, são pessoas que aprenderam que não tem lugar na experiência religiosa, que não tem direito à experiência religiosa. Mas também essas pessoas estão produzindo outras teologias que ainda não têm nome. E eu acho que é essa também a grande saída para a gente, né? Essa ideia de que nós não precisamos de um centro que nos diga o que é teologia e o que não é, porque em última instância a gente se curva à lei e a essas guerras de papel e ignora aquilo que eu acho que é muito importante, que é a autoridade da experiência. Quer dizer, quando Ana, Cris Serra, André, Murilo Araújo e outras tantas pessoas vão produzindo Alexia, e vão produzindo outras formas de ser e estar no mundo e de terem direito a uma experiência de Deus que também elas e sobre a qual elas têm a dizer, eu vejo aí uma outra teologia sendo grafada, uma teologia que não tem nome, mas que dá conta da nossa experiência, né? Porque se faz pela experiência e é capaz, inclusive, de mudar de forma pelo caminho. É um grande espelho na cara da gente. Vê quem quer. Ô João, eu vou te provocar. Você falou de tem pessoas que não cabem dentro dessas teologias. Quem seriam essas pessoas que não cabem? Uau! Eu acho que todo mundo que não seja cis heteronormativo em geral não cabe nessa grande teologia hegemônica, né? Mas as dissidências são muitas, muitas. E aqui eu vou ficar me referindo o tempo inteiro à Ana e ao André e a outras pessoas, que é a ideia de pensar que também os armários são muitos. Os armários são múltiplos. E há pessoas que não cabem nessas teologias, e quando eu falo pessoas, eu estou me referindo a esses grupos, que também não são só grupos que se identificam pelas condições dissidentes de sexo e gênero. Não estou falando só das pessoas gays, lésbicas, transexuais, assexuais, intersexuais. Eu estou me referindo a uma imensidão, a ideia de multidão mesmo, aquele povo que atravessa, né? Vamos pensar esse povo que atravessa, e que são muitas, muitas experiências, inclusive que nem eu, nem você, enfim, nem nós que tentamos fazer outra teologia, ainda somos capazes de ver. Essas pessoas invisíveis, que a gente acaba tentando chamar atenção para a nossa teologia, elas são muitas, a tal ponto que às vezes eu me pergunto mesmo, quer dizer, quem são aquelas pessoas que a prática teológica que eu exerço ainda não conseguiu enxergar? Quem são essas pessoas que andam por aí, que embora não pertençam somente às identidades ou às experiências de sexo e gênero dissidentes, ainda as teologias não conseguem ver? No meu lugar, de onde eu olho para o mundo, né, esse ponto de vista de onde eu olho para o mundo, a gente percebe, por exemplo, uma experiência, por exemplo, dos casais de segunda união, né? Pessoas que não têm direito a experiências outras que não sejam marcadas por um sentimento de culpa e de responsabilização sem fim. Essas pessoas parecem como se elas tivessem assim, uma grave mácula e que aquilo nunca vai ter fim, né? O lugar delas é sempre o da penitência, da reconciliação, nunca o do direito a uma experiência religiosa, corajosa, que pode ser feita novamente, de outras formas.
o vaso na mão do olheiro, né, o vaso de barro na mão do olheiro, é aquele que é feito de diferentes formas. É aquele que quebra também. Então, sobre essa discussão, né, dessas outras teologias inclusivas, que teologias podem ser essas, eu acho que há muitas outras teologias sendo produzidas nas experiências das pessoas, e essas experiências não estou me referindo somente às de dissidência sexual de gênero, né? Há pessoas que ainda não conseguem exercer a sua prática de fé nas comunidades religiosas, especialmente, porque pertencem a grupos desalojados, melhor dizendo, né? Marginais. Casais segundo união. Se a gente for pensar bem, a juventude em muitas comunidades religiosas é ainda um problema, né? É sempre esse grupo da delinquência, o grupo da moratória, esse grupo que tem que sempre esperar um futuro que não chega. Então, há teologias que precisam ser pensadas a partir dessas experiências dissidentes ou marginalizadas, porque não são marginais. Elas não estão na margem, porque quem coloca essas teologias na margem é o centro, ainda que elas sejam marginalizadas, né? Elas não são também subalternas, ainda que elas sejam subalternizadas. É uma operação do poder também que essas teologias realizam. Mas, enfim, a gente pode pensar que essas outras teologias, elas são todas essas que não são cis-heteronormativas. Todas essas que não acham que esse grande lugar que o patriarcado construiu, inclusive para as experiências religiosas, essas teologias outras, elas não acham que essa é a única experiência possível. E dizer isso é ser dissidente, né? Numa teologia que é cada vez mais heterossexista, como André Moscoff diz, que é cada vez mais patriarcal, qualquer coisa que não seja macho e hétero é dissidência, em maior ou menor grau. Então essas outras teologias são muito importantes serem pensadas, também porque há muitas pessoas invisíveis que não cabem nelas. Há muitas pessoas que a nossa teologia, por mais transgressora que seja, ainda não conseguiu enxergar. E eu digo também, digo para mim antes de tudo, quais são essas experiências de fé que já existem no meio de nós e que a nossa teologia ainda não enxergou, que a gente ainda não foi capaz de considerar como parte de um saber de Deus que se produz para as comunidades religiosas e para a nossa experiência de fé, né? Agora, sobre caber, gente, tem alguém que sabe melhor que eu, né, Ana? A louca! Não, mas eu queria... Esse questionamento é muito interessante, né? Quem que não cabe? Eu acho que talvez seja interessante pensar a teologia queer como essa denúncia sobre quem cabe ou não, porque o que a teologia está dizendo, a teologia queer está dizendo ninguém cabe, ninguém cabe. Tem um texto da professora, doutora teóloga Anete Roese, que ela também é da ESH, ali da época do André, e, enfim, ela estudou a questão de ela é uma mulher cisgênera, enfim, mas ela estudou a questão da homossexualidade, se não me engano, no mestrado dela. Ela tem um texto que chama Espelho, Espelho Meu. Há alguém mais justo nesse mundo do que eu? E a ideia é justamente que até que o João mencionou no começo da conversa, que é essa teologia queer como esse espelho na cara da heterossexualidade, falando assim, meu Deus, ninguém cabe nisso, porque eu escapo, de alguma forma eu escapo do que a gente chama desse regramento, dessa norma, a gente chama de cis-heteronormatividade, que é esse padrão, essa regulação das formas com as quais a gente tem que se relacionar, viver, não somente nas instituições, mas entre a gente. Mas marcadamente a gente não pode dessexualizar a teologia queer, porque a teologia queer é uma teologia sexual. Então, assim, a gente está falando de dissidências sexuais e de gênero, dessas experiências sexuais e de gênero que são, como o João disse, invisibilizadas, esses corpos onde que estão esses corpos, né? E talvez um pouco diferente do João, porque eu sou dessas, né? A gente é um casal que discute muito. Eu não acho que cabe a mim achar essas vozes, entendeu? Porque eu não me sinto naquele lugar de trazer ela para o debate teológico, porque senão eu seria o centro de novo. E ainda, contrariamente ao João também, eu acho que essa é uma teologia marginal, sim, não marginalizada.
E por que eu falo isso? É porque eu sou afiliada à teologia da Marcela. E a Marcela, que é essa teóloga indecente, ela diz que Deus é um Deus marginal, porque o Deus é um Deus marginal, e esse também é um lugar meu, porque a margem não pode ser, para mim, o lugar que me destinaram, o lugar de destino, mas é meu lugar de escolha, porque eu não quero fazer parte desse centro hegemônico. E aí a gente vai se relacionar com esse centro de várias formas. Você pode negar a margem para que então você imploda o centro, ou você pode abraçar a margem como sendo o único lugar da sua existência, mas eu acho que se ainda a gente precisa trabalhar com essa categoria binária de centro e margem, a margem é o nosso lugar, a margem é o lugar onde eu e o João nos encontramos, nos beijamos, nos amamos e nos deliciamos pela não mais negação da nossa sexualidade, de tudo que escapa ao regramento, mas pelo contrário, pela celebração da inteireza que a gente é. Pregou. Preguei. Amém. Não, você vê que é evangélica, que vai subindo o tom, e aí pega um livro e balança o livro. E tem essa coisa assim, né, Ana? Aquela discussão, tô aqui conversando mesmo, porque essa noção da bissexualidade da Marcela, essa ideia de que o Deus constrange não é porque ele é isso ou aquilo, é porque ele não é uma coisa ou outra. É no binarismo que a gente confunde qualquer estrutura, né? E nesse caso, eu diria que a fronteira pode ser mais importante para nós do que a margem. E concordo com você, claro, e é isso, a teologia queer é esse múltiplo passaporte que Marcela também diz, a gente pode ter vários passaportes para entrar em diferentes lugares e para sair deles também, né? E é essa teologia que também olha para esses testemunhos da base da pirâmide, como a Marcela também diz. Eu fico sempre me lembrando, assim, você citou aí essa questão dessas vozes que estão sendo ditas por aí e não nos cabe, não cabe essas pessoas virem até nós. Concordo plenamente, assim. Agora, importa dizer e perguntar quais são essas vozes que não são consideradas ainda testemunhos para nós. Porque elas são testemunhos, devem ser testemunhos para nós. E aí, nesse caso, não é uma rendição que elas fazem a gente. É um pouco quanto que é um direito a gente conviver com essas pessoas. Porque nós somos medíocres demais se não considerarmos essas experiências na nossa prática de Deus e de fé, né? Porque a teologia, e aí eu posso estar cometendo um pecadão, e a gente não tem problema com isso, é uma prática, né? Quer dizer, é um exercício, a teologia é um exercício, que a gente escreve e erra, que a gente canta e erra o tom, e a gente testa, né? Teologia é mais ou menos um dildo, que a gente usa de diferentes formas, para que a gente possa também experimentar um prazer que não é leviano, porque ele diz também da nossa entrega naquele momento. É mais ou menos um glory hole. E esses lugares onde a gente pode se entregar com confiança, mesmo não sabendo o olhar de quem está do outro lado. Quer dizer, a experiência de Deus é um pouco essa, né? A gente se entrega de tal forma, com a confiança tão infinita, porque a gente sabe quem nos espera do outro lado. Mesmo que ainda a gente não possa ver esse rosto que se apresenta, ou mesmo quando a gente o pode ver em rostos de outras pessoas. E aí as várias experiências que a gente pode encontrar e ver pelo caminho. Incendiar armários, né, Ana? Cara, é isso, sabe? Na nossa primeira temporada a gente passou, né? A nossa primeira temporada foi, na verdade, transformada, né? A gente iniciou de uma forma com a palavrinha pluralismo religioso e ao final da temporada a gente trocou o nome da temporada, vai ser pluralidade, porque até os termos que a gente usa são sempre, né, e devem ser sempre confrontados, né, colocados contra a parede. E eu achei massa que isso aconteceu também com o Marginal. Eu acho muito forte isso do João colocar a coisa da fronteira. E aí eu já pego essa fala do Lidomar pra gente conversar um pouco sobre interseccionalidade, né? Eu acho que é um debate que está presente hoje de uma forma um pouco mais ampliada e que esteve presente durante essa segunda temporada, né? A gente tenta trazer
essa conversa para outros meios, quando a gente está falando de teologia negra, quando a gente está falando de uma teologia feminista. E hoje aqui eu acho que é muito importante a gente pautar também a importância da intersexualidade, como ela é colocada dentro da teologia queer, né? Então, como é que a teologia queer faz esse diálogo com o conceito de interseccionalidade? E não dá para fugir disso, né, Lia? Porque, enfim, né, eu sou viado e sou um viado preto. Para além disso, eu sou da classe popular, né? Eu sou... o pessoal que ouve o EB tá cansado de ouvir isso, mas eu sou neto de agricultores, bisneto de agricultores, tataraneto de agricultores, assim, cresci no interior do Ceará, na zona rural, então eu venho desse lugar, de um viado do campesinato e que é preto. E nos ambientes dos coletivos LGBT, como a gente fala, né? Os viado preto falam assim, não sei se vocês sabem disso, mas às vezes a gente se refere às gays brancas como as gays GGG, né? Porque elas são as gays, não tem espaço pra gente. Então o racismo muitas vezes é algo que não é pautado, ninguém está interessado na vida do viado, da bicha preta. As gays brancas têm outras pautas, têm outras preocupações, então assim, não dá para passar batido, né? Não dá para não conversar sobre isso, não dá para conversar sobre a realidade do racismo e não dá para pensar sobre as questões de classe, em que lugar essas pessoas estão, esses sujeitos estão na estrutura social, né? Então é nesse sentido que a gente quer fazer essa provocação, né? Tanto que quando a gente conversou sobre teologias feministas, a gente trouxe duas feministas negras para falar sobre isso, né? Porque elas trazem então aí uma outra perspectiva também. Então vou fazer essa discussão a partir da ideia de fronteira que o João trouxe, né? Porque, enfim, a ideia do pensamento fronteiriço, né, com o qual a gente caminha, é muito importante o lugar da fronteira, porque é o lugar do encontro, né? E é um lugar que permite um trânsito potente entre a margem e o centro, porque a gente não está somente na margem, mas a gente quer destruir o centro, né? Então a fronteira é esse lugar que a gente consegue essa locomoção a partir daqueles passaportes que o João mencionou, que é da Marcela, né? Que a teologia, as teólogas queer, ela diz, são teólogas de vários passaportes. E eu fico me questionando sobre as interseccionalidades desses passaportes, assim, porque, enfim, essa pergunta meio me cai no colo como uma bomba, assim, porque eu acho que talvez a gente deva muito a teologia negra para pensar as nossas pautas, assim. Eu estou tentando trazer à memória aqui uma discussão queer feita a partir de corpos negros no Brasil, e enfim, tem a reverenda Alexia, né? Mas a Alexia não tá... Então, a gente vai ter que fazer algumas distinções, assim. Quem é o teólogo, né? Quem é a teóloga? É o que tá na base, é o que tá lá na vivência, como a gente mencionou no começo. Então, a gente tem muita gente negra reafirmando a sua sexualidade dentro das igrejas, insistindo para continuar dentro do cristianismo. Mas se for a teologia pensada como uma produção teológica acadêmica, sistemática, eu acho que a gente está devendo muito à teologia negra ainda, porque tem muita discussão que pode ser feita e que deve ser feita. Eu, em particular, eu sou muito devedora da teologia negra. Por quê? Porque eu venho a minha passagem pela teologia eu fiz teologia numa instituição metodista, e que a base do pensamento teológico lá era missão integral, né, que muito se assemelha, assim, com todos os limites, à teologia da libertação. Depois eu faço um trânsito para a teologia feminista, e a teologia negra feminista, ela é fundamental para o meu feminismo, porque é ela que vai questionar a teologia feminista em primeira mão, né? As lésbicas questionam muito também a teologia feminista, mas o primeiro questionamento que vem é do que a gente chama de teologia humanista, né? Que são as mulheres negras norte-americanas questionando que você está fazendo feminismo para quem? Que teologia feminista é essa? Então eu sou muito devedora, porque essa não é somente essa hermenêutica da suspeita, mas essa hermenêutica da crítica, de tentar ampliar sobre que mulheres a gente está falando, vem da discussão negra. E assim, eu sou... o que eu aprendo na militância é a partir das pautas negras, mas eu sou uma mulher branca,
de classe média, eu nunca passei dificuldade, tudo chegou pra mim assim com muita facilidade, a não ser a questão da sexualidade. Então assim, eu acho particularmente que essa é a pedra do sapato na pedra do sapato, se para usar a metáfora do João, assim, porque ainda a gente tem que de alguma forma conseguir ampliar esse debate para trazer a interseccionalidade de maneira mais potente. Eu estou falando aqui uma interseccionalidade racializada para o debate, assim. Porque a gente discute muito classe. Por que a gente discute muito classe? Porque a gente partilha da teologia da Marcela, né? Que é uma teologia política econômica, ela tem uma preocupação econômica. Ela é uma teologia de enfrentamento ao capital, mas Marcela também era branca, então argentina, branca, e foi, enfim, terminar a sua carreira na Escócia. Então, assim, tem esses limites. Então, eu acho que a questão da raça, eu acho que a gente tem que pensar isso. Eu acho que é uma pergunta que nos leva a rever as nossas estratégias. Eu sei o que você pensa disso, João. Eu concordo plenamente, assim, a gente tem um débito muito grande, né? Porque, de alguma maneira, e aí eu me filio também a uma teórica queer, a Judith Butler. Ela reflete muito sobre esses enquadramentos que orientam o nosso olhar, né? Como que, de alguma forma, ao olhar para alguma coisa, já foram dadas as condições de possibilidade da gente ver ou não o outro. E aí, o quanto que essas experiências interseccionais, elas passam despercebidas. E não é à toa, né? Esses enquadramentos já foram dados e já foram oferecidos, e nós aceitamos ele com bastante tranquilidade até. Eu tô pensando aqui, por exemplo, em Ronilson Pacheco, que é um fenomenal teólogo, que foi de quem eu escutei a primeira frase desestabilizadora da minha experiência religiosa, quando ele dizia: nós precisamos de um sopro antirracista do Espírito. Ronilson Pacheco foi a primeira pessoa que qualificou o sopro do Espírito para a minha experiência de Deus. Esse sopro, ele não basta ser só um sopro, né? Não basta ter só a boa intenção. É preciso ter uma postura ética e política comprometida com esses nossos vulneráveis, com esses nossos pobres, sobre os quais nós falamos muito e conhecemos pouco, né? Então, o debate interseccional, especialmente esse que Ronilson Pacheco traz, claro que em outra prática teológica, mas profundamente, mais uma vez, importante para que a gente aprenda, né? Os teólogos e as pessoas que pensam a parte da teologia queer. E daí eu acho que, se não é possível ainda definir como é que a teologia queer lida com a interseccionalidade, é possível entender que a teologia anula a identidade como a única forma de entender as pessoas. E aí caem as identidades. E ao cair as identidades, a gente consegue desestruturar minimamente o poder que práticas racistas e LGBTfóbicas conseguem ter na sociedade atualmente. Mas isso não consegue anular as experiências que elas trazem em seus próprios corpos e vidas, né? Aí eu acho que a gente pode ser interseccional ao produzir teologia, precisamente porque a gente destrói a identidade como único referente e porque a gente aposta na experiência como a nossa grande sabedoria de vida e saber teológico. E a experiência é sempre a experiência de cada um, tomado um a um, de uma a uma. Não é possível pensar categorias para as experiências coletivas somente. A gente tem que olhar para cada um. E ali a gente vai ver o debate interseccional se transformar em uma realidade de vida que nos ensina. E aí eu acho que a gente tem que aprender com essas experiências, né? A gente tem que aprender mesmo, nós não sabemos. Eu falo muito da parte das experiências que eu tenho, das referências que eu trago, de que mulher a gente está falando. Esse era um debate que o século XX nos trouxe, né? De que mulher nós estamos falando. Depois, de que gay nós estamos falando. Lá na década de 80, essa foi a grande pergunta, né? Os gays da classe média de São Paulo ou os gays da periferia? E depois, de que pobre nós estamos falando? Esse pobre das periferias urbanas, esse pobre do campo, né? E eu acho que é manter essa pergunta viva a grande aprendizagem do debate interseccional. Manter a pergunta viva. De que pobre, de que pessoa, de que gay, de que lésbica, de pessoa trans nós estamos falando, né? E é aprender com essas pessoas.
E daí não tem como aprender com essas pessoas se a gente não é capaz de reconhecê-las. E reconhecimento a gente só oferece a grupos e pessoas que estejam dentro do nosso enquadramento. Retomando a discussão da Butler, né? Daí a gente tem que se perguntar se esse enquadramento que nós trazemos, e todos nós trazemos os nossos, ele dá conta ou não de enxergar tudo isso. Se não dá conta, a gente tem que trocá-lo. E é isso que a teologia queer faz. Ela distende essas grades dos enquadramentos para que a gente possa ver outras experiências ali e, claro, a interseccionalidade que as atravessa, né? Eu disse para a Ana uma vez que eu tenho muita dificuldade de entender ainda alguns debates em torno das identidades. Mas é possível enxergar as pessoas, e claro, isso diz também do meu lugar, né? Que também não é isento de jeito nenhum. Mas é possível aprender com essas outras experiências que, embora não seja da teologia queer, nos ensinam cotidianamente. Especialmente, eu diria que a teologia queer dialoga com o conceito de interseccionalidade quando ela é capaz de se desaprender para olhar essas outras experiências que já existem entre nós, né? É a capacidade de desaprender, gente. A escola é um pouco isso, né? O que a gente tem que deixar de viver para que a gente seja educado? O que a gente tem que desaprender para que a escola nos ensine? E a teologia queer faz essa pergunta. O que a gente tem que abandonar para que a gente aprenda? E, inclusive, quais referências a gente vai ter que questionar, sejam essas as mais sagradas, a teologia da libertação, por exemplo, como fez a Marcela no século passado, para que a gente aprenda de novo e mais uma vez com esse sopro antirracista, um sopro anticlassista do espírito que ele tem para nos oferecer, né? Obrigado, João. Gente, a Lia caiu de novo, mas ela pediu para a gente seguir, que daqui a pouco ela entra. A internet lá não tá legal. Então vamos continuar sem ela, por enquanto. A gente acabou pulando essa pergunta, né? Mas de que forma a teologia queer dialoga com as teorias queer, né? Eu acredito que existe um diálogo entre a teologia queer e as teorias queer. Então, mas que diálogo é esse? De que forma esse diálogo está posto? Tá? Se vocês puderem falar de maneira mais sucinta, eu agradeço. Essa discussão, ela retoma o que a gente já mencionou quando a gente falou sobre a origem do queer, né? E como que o queer chega aqui no Brasil a partir dos estudos queer. Para a gente pensar a teologia a partir da obra do André Muskop, você tem que pensar a teologia cruzando com o que estava acontecendo na sociedade, o que estava acontecendo na academia e qual produção teológica estava sendo feita. E se a gente puder fazer aquele marco assim, né, ousado de pensar os estudos queer a partir da questão da década de 1980 com HIV/AIDS, e, enfim, todas as reivindicações estavam sendo feitas a partir do corpo e para o corpo por causa dessa demanda, a academia também começou a produzir sobre isso. E aí os estudos queer são justamente esses estudos que vão a teoria queer, que a gente chama de estudos queer porque ela vai atravessando essas múltiplas camadas da produção do conhecimento, vai pensar essas relações, como se dão essas relações na sociedade, que constrói o gênero, que constrói a sexualidade, enfim, que constrói os afetos também. Então, os estudos queer, eles são o fundamento teórico para a teologia queer, não tem nada dissociado de nada, e é tudo, a gente veio disso, a teologia queer vem do movimento social que estava assim, instaurado ali, que à época a gente já pode dizer que era um movimento LGBT, já vem dos estudos queer da academia, e essa produção teológica feita a partir de experiências de dissidentes sexuais e de gênero. Obrigado, Ministério. Você quer complementar alguma coisa? Perfeito. João? Fico com a resposta da Ana, porque mais sucinta e maravilhosa não há. Beleza, então. Dando sequência, né? Então, essa pergunta é uma pergunta que tem sido recorrente, porque pensando nessa teologia hegemônica, as pessoas sempre questionam as teologias marginais. Quando a gente vai pesquisar assim, sobre essas teologias, eu tô falando pesquisar na internet mesmo, zapear o que as pessoas estão falando a respeito. É que essa teologia não é bíblica, essa teologia não tem fundamentação bíblica. E aí eu pergunto, né, a teologia queer está fundamentada na Bíblia, mas mais do que isso. E aí eu faço a pergunta, tendo lido um pouquinho da Marcela, né, que comecei a ler
Deus queer, é importante que esteja? Ela precisa estar fundamentada biblicamente? Eu acho que a resposta já tá na sua pergunta, assim, né? Porque, meu Deus, se tiver fundamentada na Bíblia, eu não quero mais, não. Porque, nossa senhora, quanto... Não sei se a tradição católica é do mesmo jeito, mas eu, como evangélica, tive uma... Não vem de lar evangélico, mas a passagem minha evangélica, a Bíblia só me trouxe tristeza e desespero. Então, assim, é um livro que tem que ter... a Nancy Cardoso fala isso, tem que ter uma mensagem lá. Cuidado, antes de abrir. Então, assim, se não for tiver fundamentada na Bíblia, pra mim, melhor. Mas, rapidamente, assim, existe como a gente começou lá no início da conversa, pensando numa teologia inclusiva, numa teologia queer, existe um interesse, principalmente da teologia inclusiva, em lidar com a Bíblia. E ela vai lidar com a Bíblia de pelo menos duas maneiras. Primeiro, olhando para aqueles textos que a gente chama de textos de terror, e aí reinterpretando esses textos, usando outros métodos de exegese, de hermenêutica, para ler esses textos dentro do contexto, tentando ver o que o hebraico queria dizer, o que o grego estava querendo dizer. Isso é uma forma. A outra forma é tentando localizar nas histórias bíblicas experiências homoafetivas. Então tem gente que faz isso, gosta de ver Jonatas e Davi se pegando, né? Aquele amor alucinante entre eles. Ruth e Davi, as loucas, né? E adoro Ruth e Davi, a louca. Ruth e Noemi, eu adoro, porque Ruth e Noemi não é só um casal lésbico, mas um casal intergeracional. E é justamente o que eu vivo, né? Na minha relação afetiva. Então, a teologia inclusiva estaria dentro dessa perspectiva. Agora, em relação à teologia queer que me agrada, a relação com a Bíblia é a seguinte: eu não vou olhar para a Bíblia e vou dizer assim, Bíblia, o que você diz sobre a minha sexualidade? Mas eu vou olhar para a minha sexualidade e dizer, sexualidade, o que você diz sobre a Bíblia? Então é uma inversão no jogo hermenêutico, né? E a Marcela, que vai propor isso, a partir a tese dela de doutorado foi Paulo Freire e Paul Ricoeur. Então ela vai jogar com esse método interpretativo, né? Esses jogos de desidentificação, assim, com o texto bíblico. E aí faz de maneira muito lúdica também. Você, Lidomar, mencionou o livro Deus Queer, então ela pega outro texto literário e junta e vai ler os dois juntos. Então você lê a vida com o livro, você lê arte, você lê a música junto com o livro. Então é isso aí que me agrada. Gente, os crentes que estão ouvindo, não desiste do Hebreu não, tá, gente? Escuta os outros episódios, tá? Escuta os outros, não tem só isso. Brincadeira. Para os ouvintes do Hebreu, a gente tem que lembrar, Hebreu, gente, o que significa, para quem gosta de Bíblia aí, dessas traduções, né? É o povo que atravessa, quer dizer, é o povo que atravessa. E nessa travessia, esse povo conta a sua história com o seu Deus. Isso não quer dizer que também nós não possamos contar a nossa própria história com o nosso Deus. Se a Bíblia é parte de uma experiência de um povo com aquele Deus, que nós o conhecemos também por meio dessa herança, não quer dizer que nós não possamos entendê-lo, compreendê-lo, experimentá-lo, desde um livro que nós mesmos grafamos, uma história que nós também estamos escrevendo. Não acabou. Então eu acho que a Bíblia, de alguma forma, nos orienta somente se for capaz de nos lembrar de que esse clarão de liberdade já esteve entre nós, como a Hannah Arendt gostava de dizer. Mas somente nós, no presente, com as nossas próprias vidas e experiências, podemos abrigá-lo cada vez mais de outras formas, né? A Bíblia, nós a estamos escrevendo, agora, com as nossas vidas e com as nossas experiências. E se preciso for, e eu acho que a teologia queer também faz isso, e Francisco Elambre dizia na música, a gente rasga o mapa, a gente traça de novo a estrada e a gente conta a história da travessia. É um pouco essa a experiência que eu faço de Deus, né? Essa é a Bíblia que eu escrevo. É isso, gente. Agora vocês entenderam lá quando disseram que a teologia queer chega com o pé na porta, né? Se você não tinha entendido e chegou até aqui, garanto que você entendeu agora. E aí a próxima pergunta dialoga com essa, né? E essa é a mais importante para mim, né?
Os ouvintes do Hebreus já sabem, né, que o meu processo de me assumir publicamente enquanto viado foi bem recente, né? Eu me assumi em 2019, em agosto, tendo acabado de sair de um processo vocacional onde eu ia ingressar no convento, né, na Ordem dos Frades Menores e tal. Apareceu o Ronaldo, meu companheiro, e as coisas mudaram, né? Então, assim, para mim é recente tudo isso, de encontrar uma teologia que me contemple, que me permite ainda permanecer em uma trajetória cristã, né? Então, eu convivi durante muito tempo com essa experiência que é comum a todos nós, da culpa, do medo, da ideia do pecado, de não ser amado por Deus. Enfim, vocês sabem do que eu estou falando. Então, por isso que eu digo que para mim essa pergunta é a mais importante, porque eu sei e porque a gente recebe esse feedback que tem um monte de gente também nesse lugar que escuta o hebreu, né? Então, pensando nessas pessoas, como a teologia queer ajuda a responder, a perceber esses textos na Bíblia que são usados por lideranças religiosas, pelo discurso religioso, para fundamentar esse discurso de que isso é pecado e de que essas pessoas não são amadas por Deus, de dizer para essas pessoas que não tem lugar para elas, né? Então, como a teologia que dialoga com a Bíblia nesse sentido, né? Como ela responde a esses textos e a esse discurso de que ser viado, ser LGBT é estar em pecado? Então, eu acho que, de alguma forma, isso foi respondido na pergunta anterior, assim, né? Pelos modos que a gente chama de modos de interpretação da Bíblia, localizando esses métodos na teologia inclusiva e também na teologia queer. Então, assim, eu acho que a preocupação com a Bíblia, Lidomar, basicamente, assim, para a teologia queer que eu me referencio, ela tem mais a ver com a teologia inclusiva. E aí, os métodos são muitos. Eu vou sugerir aqui o canal do professor Alexandre Feitosa, que o objetivo dele é fazer isso, pegar o Gênesis 19, destrinchar, pegar Levítico 18, destrinchar a história de Davi e Jonathan. Então, isso tudo tá muito disponível. Eu acho que no final, inclusive, a gente pode sugerir livros sobre isso. Porque senão seria um episódio só pra gente pegar um texto bíblico e trabalhar sobre ele, né? Porque, enfim, essa não é uma resposta que eu posso dar de maneira rápida. Agora, quem me conhece sabe assim que a minha trajetória com a Bíblia, ela é de muita dor e de muito sofrimento. Assim, durante muito tempo eu não conseguia abrir a Bíblia, porque eu sabia que eu abrisse ali na página 1 ia espirrar sangue, né? Ia tocar trombeta, Jesus ia voltar e eu ia ficar por atrás, assim. Então, por isso eu precisei criar outros mecanismos de aproximação com o sagrado. Eu costumo dizer que a literatura me salvou, que a poesia me salvou, mas eu nunca abri mão do texto bíblico, só que ele perdeu esse poder que ele tinha sobre mim de condenação e ele passou a ser liberto. Então, eu acho que, para mim, para a teologia queer que eu professo, há um problema na sua pergunta, porque a teologia queer não se implica em responder a Bíblia de forma alguma, se implica em fazer novas perguntas para a Escritura Sagrada, perguntas que não foram feitas, que não foram corajosamente feitas diante do texto. Gente, é uma profeta essa mulher. Ontem mesmo eu estava lendo uma coisa para escrever um artigo, semana passada, e eu fui ler aquelas coisas do George Agamben, né, sobre o que é ser contemporâneo, essa capacidade que nós temos de olhar para o nosso próprio tempo e não se deixar cegar pelas luzes do século. A experiência do vagalume, né? O vagalume ele só desaparece diante do holofote, na escuridão ele relampeja. Acho que é isso, assim, quando Ana diz isso, é um vagalume nessa escuridão imensa que nos contaram da Bíblia, sobre a Bíblia. E a gente pode ver outros vagalumes em diversas passagens bíblicas, né? Então, acho que se a teologia não nos ajudar a enxergar esses vagalumes na Bíblia, a gente pode fechá-la e escrever outros livros, né? Porque se esse livro não produzir vida, e quando a Ana contava, eu me refiro muito a uma experiência triste que nós vivemos neste país, os assassinatos com requintes de crueldade a pessoas trans neste país é produzido com proclamação de versículos bíblicos. Quer dizer, se a igreja não tem culpa nessa história, porque eu não acho que a gente deva lidar com ela, ela tem responsabilidade, quer dizer, ela pode responder por isso.
Então, em alguma medida, nós, instituição religiosa, fomos muito coniventes com essa leitura cruel que fez matar ou que deixou morrer, né? Que é uma outra grande violência aí do Achille Mbembe. Mas eu acho que tem muito a ensinar para aquele povo que a gente lê na palavra. Porque eles não sabiam daquilo que nós só hoje podemos saber. Historiador é bom para prever o passado, nem tanto para o futuro. Mas a gente consegue olhar para o passado e perceber que há coisas e há respostas que só hoje nós a podemos dar. E há perguntas tão necessárias ao presente que a gente pode produzir, inclusive, outros futuros e olhar para esse passado e produzir outras formas de ler o passado. Não há tempo morto na história. Não há história com ponto final nesse sentido. As narrativas, elas são relidas e reinterpretadas porque a teologia queer é como se fosse uma lente, né? Quer dizer, com lentes diferentes a gente enxerga coisas diferentes. Então, se a gente não é capaz de enxergar libertação e misericórdia, troque esse óculos, compra outro, porque não dá mais para a gente suportar esse tipo de leitura que, na verdade, se configura como um crime, né? Que nome que a gente dá para essa licença que as igrejas têm de matar aos outros? Se não mata o corpo, mata a experiência religiosa ou tenta, porque não consegue no fim das contas, né? Mas tenta. É isso. Há outros livros sendo escritos aí, olhemos para eles. Obrigado, gente. Eu acho maravilhoso essa proposta da gente olhar para a nossa vida, para o nosso caminho e se perguntar o que o nosso caminho diz sobre a Bíblia, né? O que ele nos permite dizer sobre o que está escrito ali. E a gente não costuma dar esse spoiler, né? Mas hoje a gente vai abrir uma exceção. A gente nunca fala quem vai estar com a gente no episódio depois desse, né? Mas eu acho que aqui cabe dizer que a gente vai ter a oportunidade de receber o pessoal do Diversidade Católica e do Evangélicos pela Diversidade. Porque me parece que é isso, né, João? Junto dessas pessoas que estão vivenciando a sua fé, junto com essas pessoas, olhar para esse texto, né? Juntos, das nossas vivências, da nossa experiência, o que a nossa vivência diz sobre esse texto, e a gente fazer esse olhar coletivo junto. Lia, você chegou, tá conseguindo ouvir, deu certo agora. E só pedir desculpa porque isso nunca aconteceu, assim, eu caí 3 vezes, mas, né, como Inês Brasil muito bem já fala, caía do homem, mas o levantar é de Deus. Voltei, acho que eu não vou cair de novo, espero. Então a gente terminou esse segundo bloco, né, que foi bastante intenso, pelo menos pra mim, e é que eu perdi coisa ainda, mas achei maravilhoso. E a gente vai passar por um momento que é muito massa, que é onde a gente, né, tem um espaço para as pessoas enviarem perguntas, e aí a gente compartilha aqui. E eu queria só lembrar 2 coisas, que muito do que a gente faz aqui, né, isso eu sempre falo nos episódios, é como se fosse uma introdução. Lembrando que sempre nos nossos episódios nós temos muitas indicações, nós temos muitos nomes citados, então se você que está nos ouvindo se interessou pelo tema, lembre-se de que o hebreu é uma apresentação, então aqui você pode conhecer muita coisa e aí você inicia a sua pesquisa, a gente te dá um acesso maior a materiais. E outra coisa é que muitas perguntas que são feitas pelos nossos ouvintes já foram trabalhadas durante o episódio, mas eu vou, né, trazer aqui o que me foi enviado e aí vocês ficam à vontade para comentar ou não. Muita coisa já foi dita, já foi trabalhada aqui e é um momento muito, geralmente é mais rápido, né? A primeira pergunta que eu recebi é a seguinte: diante do contexto atual, como a teologia queer diferencia ou enxerga a política brasileira, uma vez que as teologias nunca deixam de se posicionar politicamente? Aí eu acho que é, né, associando a teologia queer com posicionamentos políticos. Acho que no início a Ana Esther já deu uma pincelada sobre isso. Aí se vocês quiserem comentar mais, fica aí a deixa. Podem ser mais sucintos, gente. Não, pode deixar que você sucinta. Eu acho que é importante assinalar a questão da pergunta, porque a pergunta diz assim: o que a teologia diz? Teologia queer diz sobre? Teologia queer diz nada, não existe teologia queer.
nós somos os produtores de algum tipo de pensamento teológico queer. Então, assim, o que a Ana diz sobre a política queer, o que o João diz? Aí, essa seria uma pergunta possível, entendeu? Porque não tem... A teologia queer é uma teologia que a Marcela diz que é a teologia da caminhata, é uma teologia caminhando. Então, é uma teologia que se faz no caminho, né? Como as teologias libertárias, né? De propostas de libertação. Então, eu acho que a gente tem uma responsabilidade política muito grande diante desse cenário, porque a gente sabe que a gente está envolvido no que a gente chama de guerra cultural. Então, é importante e a gente tem muito a dizer, principalmente porque os discursos que têm sido usados contra políticos dentro desse cenário são discursos de moralidade. Então, acho que a teologia queer nós deveríamos ser acessados de maneira mais radical para responder a isso, mas a gente tem feito isso e também de maneira radical dentro dos nossos grupos, dentro das nossas comunidades, dentro das instituições e das ONGs nas quais a gente faz parte. Também tirar as roupas dessa política cafajeste, né? A Marcela também diz muito isso, tirar as roupas de Deus, desse Deus que foi vestido de homem cis, branco, heterossexual, e aquelas outras tantas pessoas que o Noel diz que ajudam a Deus a se vestir de dogmas. Tirar um pouco a roupa dessa política cafajeste e mostrar, na história a gente tem uma passagem, né? Um rei que está nu e que acreditava revelar a sua grandeza naquilo, né? Tirar as roupas de Deus e vê-lo nu, isso a teologia queer pode nos ajudar, porque ela é essa que desfaz aquilo que está estabelecido, né? E desfaz por nossas mãos, pelas mãos da Ana, pelas mãos do André, pelas mãos da Marcela, pelas mãos da Teresa Forcades. É isso que a teologia pode nos ajudar. Mas não é dela também a nossa salvação, né? As pessoas acham que a gente vai salvar as instituições ao mudar a teologia. A gente só muda a gente em alguma instância, né? E aí muda ou muito ou pouco, a depender do seu engajamento, da sua disponibilidade de entrega para essa experiência teológica outra. E também na teologia queer, uma coisa que essas propostas todas nos ajudam a pensar é que 1 mais 1 só é igual a 2 se a gente estiver falando sobre uma base decimal, né? Então não há essa ideia de verdade teológica, como a gente aprendeu falsamente e fomos enganados por essas outras teologias. Então, se não há isso, nosso compromisso ele é, antes de tudo, ético. Ele é uma tentativa de responder à pergunta constantemente: como nós podemos viver juntos, sendo diferentes? Não há resposta para isso, mas há um desejo imenso que essa teologia traduz de procurar respostas e de trocá-las com o tempo para que a gente dê conta de respondê-la com maior autenticidade, né? Então, essa pergunta foi endereçada para a Ana Esther, né? Quem mandou foi... Vai perguntar se eu sou casada. Gente, eu sou... Não é porque quem mandou foi a reverenda Lília, da Igreja Episcopal Anglicana, que gravou com o nosso episódio sobre teologia negra, né? Então a reverenda Lília está perguntando, vou ler igual ela colocou aqui, tá? Mana querida, por gentileza, enegreça mais a diferença entre inclusividade e expansão e como você sente e reflete o tema expansão da consciência. Ai, gente, isso aí é outro episódio. Isso é outro episódio, porque diz respeito a tudo que eu tô tentando pensar, não só a partir da teologia queer, mas a partir da minha própria experiência de fé, entendeu? Com a tentativa de um trânsito mais plural, mais transreligioso. Então, eu agradeço demais a pergunta da reverenda Lília, eu sou apaixonada por ela, mas eu acho assim, difícil para mim seria enegrecer alguma coisa aqui a partir da minha branquitude, mas a ideia de confrontar a categoria de inclusão e propor, por exemplo, a categoria da expansão, é porque a inclusão, ela prevê um centro de poder que diz, venha, você pode vir. E isso eu falo em crítica à minha própria comunidade de fé, que diz, nós somos uma igreja inclusiva, nós temos uma mesa aberta, todos podem vir e comer.
Mas esse movimento de todos podem vir comer é um convite ao centro, e o centro prevê poder. A ideia da expansão é não você convidar para sua mesa, não, é você ir na mesa do outro, você chegar com liberdade na mesa do outro e experimentar junto com o outro a religião, a fé e a sacralidade do outro. Acho que isso perpassa aquilo que em algum momento todos nós talvez tenhamos ouvido, né? Ai não, eu aceito você do jeito que você é, e não percebe a relação de poder que está implícita aí, o quanto que isso é violento, né? Lia, se tiver mais alguma, que eu tenho mais uma aqui. Tenho mais duas, só que eu vou... uma eu vou passar para depois, que tem a ver com indicações, e essa eu vou direcionar ao João. Mas isso também já foi mencionado, então é aquela resposta assim, tranquila. A teologia queer tem alguma ligação com a teologia da libertação? Isso, nós conversamos aqui mais cedo exatamente essa história, né? A teologia queer, ela parte de uma crítica radical e profunda à teologia da libertação, né? Especialmente através da Marcela. Eu diria que se a gente quisesse pensar em alguém que faz isso primeiro ou que faz isso melhor, é Marcela. Não, mas não só a teologia da libertação, né? As teologias feministas também fizeram isso antes da teologia queer, e a teologia queer é o resultado meio caótico, porque se baseia também no caos dessas críticas todas, e as deixa em aberto também, né? É reconhecer que a nossa teologia, ela é sexual, profundamente sexual, e nisso ela diverge da perspectiva da teologia da libertação, que via o pobre castrado, mas sem sexo, sem comportamento, sem tesão, no sentido mais amplo que essa palavra possa ter, né? A próxima, então, para a Ana Esther, né? Do Antônio Amaro. Quais os diálogos mais urgentes para a teologia queer? Olha, eu acho que assim, demorei para pensar aqui, mas é porque eu tô pensando a partir da minha experiência. Eu acho que a gente ainda tá num momento que a gente precisa dialogar a partir de dentro, a partir das nossas comunidades locais. Eu acho que assim, o meu último ano foi um ano de muito esforço de tentar construir pontes entre as comunidades de fé, para que a gente estabelecesse algum tipo de diálogo, né? E eu tenho uma preocupação muito grande com essas igrejas, eu falo a partir do campo evangélico, que se dizem progressistas, porque elas têm se aberto a essa pauta, então essa é uma hora, assim, é um momento latente para a gente chegar, dialogar e conversar, porque a discussão da inclusão não pode ficar só na página 2, né? A gente não podem só dizer, vocês estão dentro da igreja, nós aceitamos vocês, mas não aceitarem os nossos desejos, as nossas expressões de afeto também. Então, acho que o momento ele é propício para isso, para essas discussões internas, porque a gente precisa formar uma grande coalizão de enfrentamento a essa escalada fascista que se dá pelo discurso da moralidade. Então a gente já está se encaminhando pro final do nosso episódio, né? E a gente sempre pede que nossos convidados e convidadas façam indicações. E a última pergunta que eu recebi era justamente sobre, acho que o termo era nomes de força, grandes nomes da teologia queer. E aí vocês ficam à vontade para indicar tanto teólogos, livros, canais no YouTube, documentários, textos, Instagram, o que quer que seja. E aí vocês podem divulgar o de vocês também, né? Os canais que vocês utilizam. E a gente já pede para vocês emendarem com as considerações finais. Acho que a gente pode começar novamente com... Eu adoro essa expressão, que eu acho que ela é bem nossa, né, cearense, emendar. Aí tu emenda aí as considerações. Eu entendo, eu sei o que vocês estão falando. Enfim, infelizmente a gente tem pouca indicação, sabe, de literatura, de produção sendo feita no Brasil ainda, mas a gente está nesse esforço. Eu não posso nem contar aqui, mas hoje de manhã eu estava numa reunião e vem um trem que vai ser bom demais pra gente, mas eu não posso anunciar, mas é coisa boa, notícia boa é boa, né? Mas eu queria citar aqui de novo a tese do André Muskop, Viadagens Teológicas. Ele tem 3 livros que também foram lançados como numa série de ensaios teológicos indecentes pela editora Censo, Nem Santo Te Protege, Que Comece a Festa, Viado Não Nasce Estreia, Não Morre, Vira Purpurina. Eu queria indicar, já que eu sou dessas, né, a minha coluna, a coluna do André na revista Censo,
Para quem diz que eu não gosto de Bíblia, eu tô com uma série lá discutindo os 10 mandamentos durante esse ano todo. E, enfim, eu acho que o canal do professor Alexandre Feitosa, que eu disse aqui anteriormente, por favor, comprem o livro Deus Queer, da Marcela, pela editora Metanoia. A gente, conversando com a editora esses dias, elas disseram, gente, o Brasil ainda não tem interesse em teologia queer. Então, assim, a gente precisa dessa ajuda, desse fomento entre a gente para que a gente possa publicar mais. Bom, eu acho que eu vou dar esses e deixar outros pro João. E como considerações finais, eu queria agradecer a todo mundo que passou por aqui. Quem não me segue ainda no Instagram, meu @ é AnaEstherBH. E eu vou finalizar com uma citação da Marcela, que a gente citou aqui tanto. Talvez a gente possa fazer um outro episódio só sobre a teologia indecente de Marcela. E ela diz o seguinte: o Deus na margem é uma visão inofensiva do Deus marginal. Ele descentraliza o poder, mas não o desafia, porque o centro alimenta a sua epistemologia. O Deus da margem depende do Deus do centro, porque uma definição condiciona a outra. Essa é a razão porque as teologias radicais na margem podem ser politicamente esclarecidas, ainda que ao mesmo tempo opressivamente sexistas e racistas. O modo de ser do centro corrompe a margem com sua autoridade, que desta vez é autoridade sagrada. Confrontados com os processos de globalização, precisaremos de um Deus marginal para mostrar-nos que o melhor de nossa história de solidariedade e de organização estratégica para a mudança não vem da paixão de um Deus pela margem, mas de um Deus marginal. Obrigada, gente. Eu queria indicar também, eu ficaria com pouquíssimas referências, especialmente por isso que a Ana está dizendo. Não temos também, pelo menos em livro, em YouTube, em canais, em podcast, mas temos aí nas várias experiências. Mas eu recomendo muito André Muskov, eu recomendo muito Marcela, recomendo muito Murilo Araújo, que tem um canal no YouTube chamado Muro Pequeno, que tem produzido muita coisa boa. Tem Cris Serra, maravilhosa, o seu livro Viemos para Comungar, e além de outras tantas produções por aí. Para quem gosta de uma literatura mais recatada, queer, tem a Teresa Forcades, que é catalã, produzindo também excelentes livros. E tem Ana Esther. Eu recomendo Ana em todo e qualquer lugar. E a Ana é a grande difusora de Marcela na América Latina. E eu estou almejando o lugar de grande difusor de Ana Esther. Procurem tudo. Ai, gente, muito obrigado. Eu comprei, recentemente o Deus Queer. A primeira vez que eu ouvi falar no livro foi a Ana Esther falando. E aí eu fui procurar e tal, e só consegui, por conta do negócio chamado Seleção do Mestrado, só consegui começar a ler agora. Então, assim, tô no meu primeiro contato com a Marcela e, assim, me senti, assim, caindo de cara no chão. Eu, gente, não, peraí, deixa eu voltar aqui, eu acho que eu não entendi. Mas amando a leitura, maravilhosa. Cris Serra, Murilo, queremos vocês aqui, hein? E Ana Esther, queremos você aqui de novo, então, pra gente depois conversar sobre a teologia indecente da Marcela. Eu quero agradecer, gente, muito obrigado mesmo pela disponibilidade, pela atenção, pelo papo que foi muito gostoso. Para mim, esse episódio é muito especial. Agora em maio, dia 28, o Hebreu faz 1 ano, e eu acho que a gente vai completar 1 ano de maneira muito feliz, com tanto diálogo massa que a gente teve aqui. Então, só agradecer mesmo. Muito obrigado. Pode ir. Eu queria agradecer também, agradecer muito, assim. É a primeira vez que eu converso com a Ana ao vivo, assim, e... Ai, gente, que delícia. Porque a gente também repensa, a gente também aprende, a gente faz teologia desse jeito, né? Eu acho que podiam haver outros encontros, outros cafés desses que a gente... Outros botecos desses que a gente pode se ouvir e também aprender com a experiência do outro, né? O Emicida tem uma frase naquele documentário Amarelo que é genial, e é parte de uma música, né? Tudo que nós tem é nosso.
e que a gente fique com essa certeza, né? Que a gente aprenda a ler as experiências do outro como um saber de Deus também para a nossa vida, e que a gente se lembre, toda vez que tentarem nos matar, de uma frase que o Ai Weiwei produziu num documentário sobre migração, sobre fronteira. Ele traz uma frase assim: eles tentaram nos matar, mas nós esquecemos de morrer. E essa é a nossa grande esperança, que continua soprando sobre nós, né? Lia, fecha a conta e passa a régua aí. Amém. Amém. Ai, gente, só agradecer mesmo. A gente tem contado com pessoas muito importantes assim na caminhada do Hebreu, e eu acho muito incrível que todo episódio essas coisinhas aparecem de alguma forma. Uma é a coisa do encontro, né? Que isso é muito fundante do que é o Hebreu, né? Quem nos acompanha sabe que o próprio nome Hebreu vem justamente dessa ideia de caminhada, de encontro. E a outra coisa é a mesa. Sempre isso aparece em algum momento, seja uma mesa, sei lá, de um almoço, seja uma mesa de bar, o que quer que seja. Essa figura sempre está presente e eu me sinto muito feliz de fazer parte disso. E agradeço a vocês, né, tanto nossos convidados, nossas convidadas, nossos convidados que estiveram conosco, você que está nos ouvindo. Pedimos novamente que você nos acompanhe nas nossas redes sociais, @ohebreu, e que você se cuide, que você se mantenha a salvo, que você tenha saúde, que você, se puder, permaneça em casa, a pandemia ainda não acabou. E é isso, muito obrigada pela sua presença até aqui conosco e até mais. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast O Hebreu. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Se você curtiu, ajude aí para esse papo importante chegar para mais gente. Compartilhe e indica para as amizades. Também nos siga no nosso Instagram, que é @ohebreu, que é por lá que a gente continua esse diálogo. E também você pode nos enviar feedbacks pelo nosso e-mail, que é ohebreupodcast@gmail.com. Obrigada e até o nosso próximo encontro.